Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estudo explicativo. Em nome da Cenários Capital, é um prazer gigante receber vocês para o nosso estudo semanal, a revista Cenários 172. Hoje a gente vai focar nas projeções para a semana de 18 a 22 de maio de 2026. A gente tem muita observação dinâmica do mercado coletada até o dia 15 de maio, então, sem enrolação, vamos direto aos fatos para entender exatamente onde a gente está pisando agora. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nos gráficos, eu preciso deixar um ponto super claro aqui. Esse material não é, de jeito nenhum, uma recomendação de investimentos, tá? Seguindo direitinho a resolução 20 da CVM, tudo que a gente vai ver aqui tem um caráter puramente educacional e independente. Inclusive, a gente evita de propósito usar a palavra análise. O nosso objetivo é entregar para você um estudo autônomo, usando uma leitura estruturada para te ajudar a enxergar melhor o cenário. E para facilitar a nossa vida hoje, a gente vai usar uma abordagem que eu chamo de funil macro-micro. Funciona assim. A gente começa examinando os choques geopolíticos globais e as tensões no Oriente Médio. Depois, a gente desce para o impacto direto no petróleo e na inflação global. Na sequência, a gente chega no nível micro, avaliando a correção do nosso Ibov. E, por fim, a nossa postura de cautela produtiva. Seção 1. Tensões no Oriente Médio. Vamos começar nossa jornada lá pelo topo do funil, olhando de uma forma bem neutra e técnica para o conflito entre os Estados Unidos e o Irã. A verdade é que a gente está lidando com um impasse crônico, uma deterioração diplomática super aguda no Oriente Médio. Como o Estreito de Hormuz continua fechado, isso se traduz, na hora, num prêmio de risco geopolítico global altíssimo. E, gente, não estamos falando só de manchete de jornal, não. A gente está falando de gargalos reais, problemas imediatos na oferta de suprimentos básicos e de uma escalada generalizada nos custos de logística. É um baita desafio operacional. Seção 2. Petróleo e inflação global. Agora, como é que esse impasse todo aterrissa nos números frios da economia? Vamos descer mais um nível no nosso funil. O que realmente assusta aqui é o patamar em que as coisas estão operando. O petróleo Brent está com uma volatilidade imensa, ali na casa dos $105 o barril. E olha, não é uma flutuaçãozinha de leve, é uma volatilidade super agressiva inerente ao conflito que cria uma ameaça constante de repassar esses custos para toda a cadeia global. E esse repasse de custos nos leva direto para esse dado aqui. 6% ao ano. Pois é, a inflação no atacado lá nos Estados Unidos disparou para essa marca. E quando a inflação atacadista nos Estados Unidos acelera desse jeito, meu amigo, é um sinal amarelo piscando forte para o mundo inteiro. O ponto-chave é entender esse efeito dominó. Esse choque de energia pressiona os preços aqui nas economias ocidentais na mesma hora. Paralelo a isso, cria um imã de dinheiro para países que exportam energia. Só que a conta chega na forma de uma forte pressão na curva de juros. E num cenário de inflação volátil assim, o que o mercado faz? Corre para se proteger. É por isso que a galera busca refúgio em opções mais seguras, valorizando muito a proteção de instrumentos como os títulos IPCA+. Seção 3, correção do Ibov. Com essa base global turbulenta bem mapeada, vamos entrar na parte mais estreita do funil e olhar para o comportamento técnico do nosso mercado de ações brasileiro. Dando um zoom na janela de 120 minutos, a gente consegue mapear os passos do índice. Tecnicamente, o Ibov está fazendo uma correção super normal depois daquele belo movimento de alta. Apesar de todo esse barulho externo que a gente acabou de ver, é crucial lembrar que a tendência primária de alta ainda está valendo, tá? É o mercado dando aquela respirada necessária, não é uma reversão total de cenário. Dissecando os números desse estudo técnico, no curtíssimo prazo, a gente tem suportes imediatos muito relevantes, demarcados ali nas regiões dos 180 mil e 175 mil pontos. Mas, olha só, presta atenção nisso. Para a gente voltar a pensar numa retomada de alta com força, vai ser obrigatório um fechamento consistente acima da resistência dos 189 mil pontos. Se a gente conseguir isso, o grande alvo técnico lá na frente passa a ser a região dos 213 mil pontos. Mas, como a gente sabe, o mercado não é um mar de rosas todo dia. Essa amplitude interna aqui mostra um contraste brutal. A gente tem 75 papéis operando em baixa forte, enquanto só 4 estão conseguindo se segurar em alta. Esse termômetro mostra que a correção do Ibov pode facilmente ganhar força. E lógico, tudo isso vai depender demais dos desdobramentos lá no Oriente Médio e de como a agenda interna aqui no Brasil vai se comportar nos próximos dias. Seção 4. Cautela produtiva. E aí, como é que a gente empacota todo esse choque macroeconômico junto com esses gráficos que acabamos de ver? O resultado prático de todas essas observações traz o nosso sentimento para a semana: cautela produtiva. O que isso quer dizer no fim das contas?
Quer dizer que, mesmo com a tendência primária de alta do Ibovespa, a volatilidade atual exige paciência. O mercado está meio que num compasso de espera, aguardando um fechamento mais consistente e uma certa calmaria na curva de juros DI local antes de tomar decisões mais agressivas. E é exatamente por causa dessa necessidade de cautela que a gente precisa reforçar o básico para sobreviver no mercado. Renda variável tem um risco imenso. Cada um precisa seguir à risca a sua própria estratégia, com cuidado redobrado e fugir de operações muito alavancadas em semanas turbulentas como essa. E lembrando do que a gente falou lá no começo, antes de fazer qualquer movimento com o seu capital, procura sempre a orientação de um profissional credenciado. É fundamental. E é isso! Chegamos ao final de mais um estudo semanal. Se a clareza desse conteúdo te ajudou a entender melhor o momento atual, não esquece de deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com a galera. Se vocês tiverem solicitações de estudos gráficos, de papéis ou investimentos específicos, joga aqui embaixo nos comentários para a gente ver. Ah, e vocês encontram muitos outros estudos bacanas no nosso site, www.cenarioscapital.com.br. Lembrando, é cenários com a letra U, tá bom? E para fechar, eu deixo essa provocação no ar. Diante desse fechamento de Hormuz e toda essa pressão lá nos Estados Unidos, a sua estratégia está blindada o suficiente para encarar a montanha-russa dessa semana? Pensem bem nisso. Um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo estudo.